Deus, pode se assentar. A paz do Senhor a todos. Todos chegaram nessa noite aqui contentes e alegres para cultuar o Senhor, eu espero. Hoje temos um dia também especial, porque nessa data, nesse domingo, se celebra também o Dia do Pastor. Eu gostaria de fazer uma leitura inicial, falando um pouco a respeito disso. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 13. Gostaria de ler o verso 7 e o verso 17. Hebreus 13, versos 7 e 17. Amém? Todos encontraram? Hebreus 13, primeiro o verso 7, em seguida o verso 17. O 7 diz assim: lembrai-vos de vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E o verso 17: obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O escritor do livro de Hebreus, ele coloca que devemos nos lembrar dos nossos pastores. A lembrança dos pastores não veio de hoje, não foi só uma data. Hoje em dia ficou muito comum se ter data para tudo. Temos data para o Dia das Mães, temos datas para o Dia dos Pais, Dia dos Professores. De uma maneira também se convencionou termos a data para o Dia dos Pastores. Mas o fato é que lá na carta aos Hebreus, o escritor já dizia: lembrai dos vossos pastores. E qual o motivo que nós temos para nos lembrar dos nossos pastores? O próprio escritor diz logo em seguida: porque eles falaram a palavra de Deus, a fé dos quais vocês devem imitar. Os nossos pastores, muito mais do que simples pessoas que conduzem o culto ou que atendem seus gabinetes, são as pessoas que vão nos levar a um modelo de vida. Quando nós olhamos para cima do púlpito, nós vemos muito mais do que um homem pregando a palavra de Deus, muito mais do que um homem sendo ali usado, mas sim um modelo de vida para as nossas vidas. E isso está escrito lá em Hebreus. Ele vai além dizendo que nós devemos nos atentar para a maneira de como eles vivem. Árdua tarefa essa, a do pastorado, porque muitas vezes quando a pessoa se torna pastor, ela começa a ter que ter um cuidado redobrado com a sua índole, com a sua vida, com todas as coisas que ela faz, porque afinal de contas, eles estão servindo de modelo. Eles são modelos para nós. E muitas vezes, nós relutamos contra a continuação que está lá no verso 17, onde diz: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Hoje em dia, no momento de termos que obedecer o que eles dizem, ou de nos sujeitarmos a uma palavra que venha contra a nossa vontade, muitas vezes, porque eles, cheios de sabedoria e de conhecimento da palavra de Deus, vão ter que nos instruir a respeito de um caminho errado que resolvemos trilhar, assim como ovelha. Quando eu leio esse texto, eu penso aquela ovelha que se aproximou de um penhasco, e a beirada do penhasco prestes a cair ali embaixo, se esborrachar inteira, e o pastor vai devagarzinho e chama ela, tentando livrar ela daquela queda. Muitas vezes assim somos nós também. No momento que os nossos pastores nos instruem, nos chamam a nossa atenção, nos tentam corrigir, eles estão tentando nos livrar de um perigo que nós, como aquelas ovelhas, não conseguimos enxergar, correndo um risco. E o texto diz que nós devemos obedecê-los, que nós devemos nos sujeitar, porque muito mais que além de cuidar, eles estão também velando pelas nossas almas. O texto continua dizendo que eles hão de dar conta de nossas almas. Tudo aquilo que acontecer com a minha vida, de alguma maneira, um certo dia os pastores terão que se apresentar ante Deus e terão que explicar o que aconteceu. Eu creio que um dia o Senhor Jesus vai chegar para os pastores e vai dizer assim: o que aconteceu com a vida daquela sua ovelha? Ela se perdeu, por que ela se perdeu? E o texto deixa claro que eles terão que dar conta. Então nós temos que fazer também a nossa parte. E qual é a nossa parte? Nos sujeitarmos e obedecermos a eles. Porque quem os constituiu pastor não fomos nós, foi o próprio Senhor Jesus que os constituiu pastor sobre nós. E vivemos hoje em tempos difíceis, onde a figura pastoral ela tem sido muitas vezes difamada.
Porque aqueles lobos salteadores que o Senhor Jesus nos disse que viriam, chegaram e estão por aí muitas vezes difamando a imagem dos pastores honestos, sérios, que fazem um trabalho árduo. Então nós temos que nos esforçar por servi-los, ajudá-los, para que a sua tarefa não se torne uma tarefa que eles venham a fazer gemendo, como o texto diz. Porque o texto diz que se essa tarefa de cuidar de nossas vidas, de nos guiar, de nos levar até o lugar ao qual Deus predestinou para que fôssemos levados, não for uma tarefa que seja feita com alegria, não vai nos valer de nada. Muitas vezes nós pensamos um pouco a respeito do valor de um pastor, e o valor de um pastor, ele não é medido pela aprovação de homens, mas sim pela aprovação de Deus. Como eu disse, e como está escrito lá em Efésios 4, no verso 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Quem nos concedeu os pastores foi o próprio Senhor Jesus. E o valor desses pastores não pode ser medido pelo volume das entradas financeiras da nossa igreja. Ele tem que ser medido pela forma como eles trabalham na obra de Deus, pela forma como eles se empenham na obra de Deus. O valor de um pastor não pode ser medido pela sua capacidade política de articulação, porque muitas vezes ele vai ter que deixar de ser politicamente correto para ser justo aos olhos de Deus, porque Deus não age pelos valores humanos. Muitas vezes o mundo diz que algo é correto, mas para o Senhor Jesus aquilo não é correto, e os pastores terão que deixar de ser politicamente corretos para obedecerem a Deus, porque eles não servem ao mundo, eles servem ao Senhor Jesus. Tampouco pode ser medida pela satisfação dos seus ouvintes, porque a sua pregação não é feita para agradar, a sua pregação é feita para nos chamar à verdade. Pelo contrário, muitas vezes a pregação do pastor que é feita nos desagrada, porque ela vai nos falar a verdade e vai nos apontar o nosso erro. E toda vez que nós olhamos para o nosso erro, nós nos desgostamos e não saímos contentes. Mas a tarefa de um pastor não é agradar ao público, é sim fazer a vontade de Deus e nos guiar para um caminho correto. O valor de um pastor ele não pode ser medido pela sua condição física, mas sim pela sua condição espiritual. O valor de um pastor não é medido pelo crescimento quantitativo ou não da sua igreja, mas pela transformação das almas que aqui chegam, pelas vidas que se achegam aqui perdidas, e ao ouvir a palavra de Deus elas são transformadas e são levadas até o Senhor Jesus. O valor de um pastor não é medido pela crise que ele passa ou que ele deixa de passar, mas sim pela maneira como ele as enfrenta, firme no Senhor. O valor de um pastor é dependente de Deus e não dependente dos homens. Ainda, o pastor é um homem frágil e pequeno, pelo meio de quem Deus deu grandes coisas. Deus usa esses homens pequenos e simples para transformar a vida de muitas pessoas. Enfim, o verdadeiro pastor é o bom pastor, é aquele que entra pela porta do aprisco, é aquele a qual as suas ovelhas atendem a sua voz, aquele que deixa 99 para ir atrás de uma, aquele que enfrenta o leão, enfrenta o urso e dá a sua própria vida pelos seus rebanhos. Esse é o verdadeiro pastor. Que nesse dia nós possamos primeiramente glorificar ao Senhor Jesus, que é o pastor dos pastores, Senhor dos senhores, e glorificar mais uma vez ao Senhor Jesus por ter nos dado os pastores que temos, os pastores que velam e que cuidam de nossas almas, os pastores que nos guiam, que nos instruem, que nos momentos de dificuldade estão presentes para nos consolar, para nos ajudar, para nos amparar, e muitas vezes não são consolados, não são ajudados, não são amparados. Que nesse dia os nossos pastores possam sair daqui com seus ternos, suas roupas amassadas, porque eu espero que cada um dos membros não deixe que eles saiam daqui da igreja no final do culto sem dar um abraço em cada um deles. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero conhecer nessa noite quem nos visita. Quem nos visita, por gentileza, se quiser, fique à vontade, levante sua mão para que nós possamos ver onde vocês estão. Glória a Deus, estou vendo vocês aí. Então agora, nesse momento, eu quero que o restante da igreja levante, vá até essa pessoa, dê um abraço forte nela. Se já acharem um pastor aí perto de você, já dê um abraço forte nele também. E vamos em nome de Jesus. Deus nos abençoe.